Pastor, de qual Judas o senhor está falando? Aí a coisa muda de figura. Pastor, de qual Judas o senhor está falando? Você não esperou molhar o bico, né? Eu não estou falando do Judas ou Iscariotes. Nessa noite eu quero compartilhar com você sobre outro Judas. Está na Bíblia. Que Judas é esse, pastor? Judas, servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago. Está lembrado agora? Quantos conhecem? Quantos conhecem esse Judas aí? Judas, irmão, servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago. É desse Judas que eu quero falar um pouquinho. Vai ser bem rápido, eu prometo que até 11 horas da noite eu termino essa mensagem. Amém? Alguém disse amém, então eu vou continuar. Pois bem, irmãos, essa é uma das epístolas mais curtinhas da Bíblia. Você sabia disso? Que essa é uma das epístolas mais curtinhas? Ela só tem nada mais, nada menos que 25 versículos. 25 versículos. Mas ela é de suma importância para os dias de hoje. Uma epístola com 25 versículos, mas de suma importância para os dias de hoje. Quantos já leram essa epístola? É claro, se você já leu a Bíblia toda e há um certificado, né, aqueles que receberam o certificado aí da leitura da Bíblia, por certo, leram a epístola de Judas. Amém? Amém? Quem leu aí a epístola de Judas? Fica com a mão levantada, eu quero contar. Eu vou contar. Vou contar primeiro esse bloco aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35 pessoas aqui, eu contei, com a mão levantada, que leram a epístola de Judas. Pois bem, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li essa epístola. Perdi a conta, não sei dizer para você quantas vezes eu já li essa epístola. Não sei dizer para você quantas vezes eu já li Apocalipse. Perdi a conta, graças a Deus por isso. Perdi a conta de quantas vezes eu já li o Apocalipse e o Novo Testamento. Tudo, pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas quando foi na sexta-feira, eu me detive por mais de 2 horas lendo essa epístola, de somente 25 versículos. Mas olha o que me chamou a atenção. E por que eu digo isso? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, aos chamados amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E aí ele continua: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e nega o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo.
E aí eu parei e comecei a meditar sobre a igreja do Senhor. Comecei a meditar sobre o momento em que nós estamos vivendo. Comecei a meditar sobre o quadro em que a igreja do Senhor está atravessando. E naquele momento, refletindo sobre essa epístola e sobre a visão que Judas estava tendo e a necessidade que ele teve de compartilhar isso aqui com os irmãos, ele queria falar sobre algo que era comum, ele queria falar sobre a fé, ele queria falar sobre a salvação comum entre os crentes, mas de repente ele sentiu uma necessidade muito grande de despertar a igreja naquele tempo sobre algo que estava acontecendo no meio dos irmãos. Despertar a igreja, igreja amada do Senhor Jesus, preste bem atenção nisto. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias perigosos, nós estamos vivendo dias terríveis. Há uma doença conhecida como hanseníase. Quem sabe o que é hanseníase? Hanseníase é lepra. Você sabia disso? E qual é a manifestação dessa doença? Ela tira a sensibilidade. A pessoa perde a sensibilidade. Há um tempo atrás, propagandas do Ministério da Saúde exibiam uma senhora chegando à beira do fogo e ela estendia as mãos ali para pegar uma vasilha e não sentia a chama arder no seu braço, porque essa doença tira a sensibilidade. Mas hoje essa doença tem cura. E o que é que está acontecendo com muitas pessoas, principalmente no meio do povo de Deus? Olha, para o mundo não é novidade, mas a questão aqui é que a mensagem ela está direcionada ao povo de Deus. Judas está falando com o povo de Deus. Ele diz assim: eu ia falar sobre coisas que eu e você sabemos, mas eu quero tratar aqui algo especial nessa noite. Sensibilidade espiritual para entender o que está acontecendo no mundo e que quer afetar a igreja do Senhor, e que muitos não estão percebendo o que é que está acontecendo, e o Senhor está despertando a sua igreja. Judas fala aqui de certos homens que introduziram na igreja de maneira furtiva, e eles tinham uma missão, eles tinham um propósito. Agora, qual era esse propósito? Quem eram esses homens? O que é que eles tinham em mente? Ele diz assim: certos indivíduos. Quem são esses certos indivíduos? Você já parou para pensar? Qual o objetivo desses indivíduos? Se eu pudesse dar um nome aqui para essa mensagem, é como o Judas aqui diz: batalhando pela fé. Mas pastor, o que significa batalhar pela fé? Batalhar pela fé significa assumir um posicionamento em defesa da fé. Você sabe o que significa um posicionamento em defesa da fé? Já começou, irmãos. Já em certos lugares você não pode mais falar em defesa da fé, mas você precisa se posicionar, e o mundo tem que saber a quem você serve. Quem é o Senhor sobre a sua vida? Quem é Senhor na sua casa? Quem dirige, quem governa, quem guia os seus passos, quem conduz você? Você é guiado por Cristo e você tem que declarar a sua posição. Qual é a sua posição? A quem você serve? A quem você está submisso? Quem é o Deus que você serve? Batalhar pela fé é assumir uma posição. Mas muitas pessoas hoje, eles querem a chamada inclusão social, e não importa o que essa inclusão ela traga,
desde que seja aceito. Mas deixa eu falar para você aqui em nome de Jesus, a palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso. A palavra de Deus lá em Apocalipse, ela diz assim, ela traz uma relação de quem é que vai ficar de fora da cidade santa. Você já leu essa relação? Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor espera que o homem se arrependa. Deus espera que o homem se arrependa dos seus pecados, mas tem uma relação de pessoas que não entrarão na cidade santa. Lá não vai entrar os efeminados, lá não vai entrar os homossexuais, lá não vai entrar os mentirosos, lá não vai entrar os feiticeiros, aqueles que amam e praticam a mentira, lá não entrará os adúlteros, lá não vai entrar ladrão, lá não vai entrar homicida. É esse tipo de pessoa que não vai entrar na cidade santa. Essa relação é clara, a relação das pessoas que não podem entrar na cidade de Deus. Então você tem que assumir um posicionamento e batalhar pela fé. Por quê? Porque o homossexualismo é pecado contra Deus, a prostituição, o adultério, tudo isso é pecado contra Deus. Eu estava na faculdade e naquele ano foi uma novidade para nós, quando a legislação brasileira deixou de considerar o adultério como crime. Você sabia que o adultério já foi considerado crime na legislação brasileira? Pois é, o adultério, ele já foi considerado crime. Mas o entendimento da Suprema Corte, o entendimento dos legisladores é que atualmente adultério não é mais crime. Ora, por quê, pastor? Porque segundo o entendimento dos filósofos e filósofos do direito, a sociedade ela é dinâmica e o direito ele é estático. E muitas das vezes os costumes a legislação não acompanha os costumes. Então algumas coisas que antigamente eram consideradas crimes, hoje em dia já não são mais considerados crime. Aí você vê assim, alguém que é preso durante o dia por ter cometido um determinado delito, e quando é à tarde a pessoa está na rua livremente e fazendo qualquer coisa e cometendo os mesmos erros, e ele é pego de manhã e à noite ele é solto, e ele vai levando esse tipo de vida, porque aí entra aquela questão considerado os crimes de bagatela. Já ouviu falar sobre isso, né, Renata? Os chamados crimes de bagatela. Que crimes de bagatela são esses? São crimes que hoje em dia a sociedade não dão mais o devido valor. Não vamos mais perder tempo com esse tipo de conduta. Nós não podemos mais perder tempo com esse tipo de comportamento. Só que eles se esquecem que Deus não muda. Deus não muda. Adúlteros não entrarão no céu. A legislação pode dizer que adultério não é crime, mas na palavra de Deus, adultério é pecado e adúlteros não vão entrar no reino de Deus. Não interessa o que a sociedade admita, não interessa o costume que seja introduzido, o que interessa é que só vai entrar aqueles que foram purificados no sangue de Jesus. Só vai entrar aqueles que foram santificados, só vão entrar aqueles que receberam o Espírito Santo. Se você quer entrar no céu, se você quer morar com Deus, se você quer garantir o seu passaporte para a vida eterna com Jesus, você tem que ser lavado no sangue de Jesus, você tem que receber vestes novas, você tem que ser morada do Espírito Santo, pois do contrário, lá não será a sua morada. Judas, ele ia escrever sobre coisas que nos eram comum, mas ele sentiu a necessidade de falar sobre certas coisas que naquele tempo já estavam
permeando a igreja do Senhor Jesus. Mas pastor, como é que é isso? Certos indivíduos que entraram furtivamente no meio do povo de Deus. Esses certos indivíduos são homens ímpios, travestidos com uma imagem de homens de Deus, de servos do Senhor. O apóstolo Paulo falou sobre eles. O apóstolo Paulo foi até mais a fundo. Paulo disse assim: e não é muito que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz, e os seus demônios em ministros de justiça. Ó, irmãos, a coisa com a qual nós estamos lidando vai muito além da compreensão humana. Nós precisamos do discernimento do Espírito para entender as coisas que estão acontecendo, porque essas coisas, elas se dão furtivamente, essas coisas se dão de uma maneira imperceptível. Somente tendo a sensibilidade do Espírito para você entender o que está acontecendo, o que significam estas coisas, porque elas entram de maneira imperceptível. Como assim, pastor? Atualmente, durante as eleições, melhor dizendo, durante as campanhas eleitorais, um vídeo circulou, eu salvei esse vídeo, e depois com mais propriedade nós vamos falar sobre isso, em que uma militante estava ensinando como entrar nas igrejas e por onde começar a corromper. Preste bem atenção nisto. Ontem nós tivemos aqui um treinamento de professores para criança da nossa escola dominical. Irmãos, preste bastante atenção nisso. É que eu não separei esse vídeo, senão eu ia exibir esse vídeo aqui. E o intuito é preparar pessoas capacitadas para que elas possam cuidar das nossas crianças. Pessoas que tenham comprometimento com a palavra de Deus, pessoas que estejam comprometidas com o Senhor Jesus, pessoas cujo coração estejam verdadeiramente na obra de Deus. Então nós estamos investindo, o nome disso é investimento no reino de Deus. Mas olha, preste bem atenção, os filhos das trevas não dormem, o nosso inimigo, ele é astuto. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando uma alma para que possa tragar. E olha como Pedro coloca a situação, ele diz assim: vigiai e sede sóbrios. Vigilância, sobriedade. Sóbrio é o contrário de alguém que está sóbrio, é o contrário de alguém que esteja embriagado. Mas não é embriagado meramente com bebida alcoólica, não. Preste bem atenção disso. Não é embriagado com algum entorpecente, não. É embriagado com as coisas deste mundo. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 21, o Senhor faz uma advertência muito clara acerca dos últimos dias, e Ele fala assim para a sua igreja, Ele fala assim para os seus discípulos: cuidado, não permita que os cuidados deste mundo venham embriagar vocês. Há muitas pessoas que estão se embriagando com as coisas deste mundo. Embriaguez com as coisas deste mundo, como assim, pastor? É novidade em cima de novidade, é mudança em cima de mudança, é atração em cima de atração, é distração em cima de distração, coisas para ocupar a mente. Essa militante política,
Ela diz assim: olha, você sabe como é que nós vamos fazer? O que as igrejas mais querem é de professores para a escola dominical para cuidar de suas crianças. Irmãos, olha a mente maligna e diabólica. Ela diz o que é para ser feito. Ela diz assim: vamos colocar pessoas ali para ensinar a Bíblia para as crianças. E eles vão falar: olha aqui o que Jesus disse, que o rico não vai entrar no reino dos céus. Vamos mostrar para ela que Jesus era dos pobres. Mas foi isso que Jesus disse, que o rico não vai entrar no reino dos céus? Quantos aqui conhecem a parábola? A parábola não, a passagem do jovem rico, em que ele chega para Jesus e diz para Jesus, pergunta a Jesus: mestre, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, para servir a Deus? Jesus diz para ele o que ele precisava fazer. E nós conhecemos no texto, na passagem, que aquele homem era muito rico. E por ser muito rico, quando Jesus diz para ele o que ele precisava fazer, ele ficou muito alegre. E ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O que me resta? Ele podia ter ficado de boca fechada, mas ele pergunta para Jesus: o que me resta? E Jesus fala para ele: falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres, depois vem e me segue, e você terá um tesouro no céu. E a palavra de Deus diz que aquele moço saiu entristecido, porque ele era muito rico. E aí Jesus expõe aos seus discípulos quão difícil. Jesus não disse que era impossível. Jesus disse: quão difícil é para o rico entrar no reino dos céus. Jesus não disse que o rico não vai entrar no reino dos céus. Ninguém vai ser salvo por ser pobre, e ninguém vai ser condenado por ser rico. Você está entendendo isso? Ninguém vai ser salvo porque é pobre. O que tem de pobres no inferno, porque não negaram o mundo, porque não abraçaram a fé em Jesus, porque não reconheceram Jesus como Salvador. O que tem de ricos no inferno. Mas no céu tem muita gente rica que não amaram a sua riqueza, amaram a Jesus. No céu está cheio de pobre porque entenderam a mensagem do reino de Deus. Mas olha o que essa militante política quer fazer. Ela quer ensinar para as crianças que Jesus disse que o rico não vai entrar no reino dos céus. Mas não é isso que está na palavra de Deus. Mas espera aí, isto te faz lembrar de alguma coisa? Esse método perverso te remete a algum texto das Escrituras? O que é que você lembra diante de uma situação como essa? E isso está na internet, no YouTube, e numa próxima oportunidade eu vou mostrar a vocês, e vocês vão ver, eu não estou mentindo. Se você quiser fazer uma pesquisa, faça essa pesquisa. Está no ponto? Está aí no ponto? Está aí? Pode soltar. Apaga a luz aí. Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo no Brasil. E eu falei: amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tenho um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás.
Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. Vocês estão entendendo? Irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Muitos entenderam que o que nós tivemos aqui no dia 12 de outubro, no dia 30 de novembro, primeiramente, uma disputa eleitoral, mas a palavra de Deus diz assim, certos indivíduos, homens ímpios, neste caso aqui homens não é meramente o sexo masculino, mas no gênero humano é homem e mulher, homens e mulheres entrando furtivamente no meio do povo de Deus para introduzir heresias destruidoras. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, preste bem atenção nisso. E aí a pessoa começou a falar assim, não, porque agora é o tal de trisal. Quem já ouviu falar isso aí, trisal? Você sabe o que é trisal? Sabe, já ouviu falar em trisal? Trisal é a relação entre três, não é mais casal, agora é trisal. Heresias destruidoras. Irmãos, que isto está predito na palavra de Deus, é claro, mas pessoas têm sido tomadas, mentes têm sido bombardeadas, e pessoas estão aceitando isso com toda a naturalidade. Mas saiba de uma coisa, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que é pecado, o que é santo. A palavra de Deus diz assim, aquele que é santo, santifique-se mais ainda, e quem é sujo, suje-se mais ainda. É assim que está na palavra de Deus, não tem meio termo não. Mas esse método apresentado aqui por essa moça está registrado lá em Gênesis. Quando Eva é enganada pela serpente, começa com um diálogo, e a serpente diz assim, foi assim que Deus disse. Tudo começa com um relacionamento, tudo começa com um diálogo, tudo começa com uma conversa. Quantas pessoas vão emprestando os seus ouvidos e vão se contaminando com coisas que vão entrando e vão mudando a sua mentalidade. O número de jovens que eu conheci, que servia a Jesus, antes de entrar para a faculdade, e depois que entraram para a faculdade, deixaram de servir a Jesus. O problema não é ir para a faculdade, porque aqui tem jovens que estão na faculdade, estão estudando, são servos de Deus, são um exemplo, são sal da terra e continuam adorando ao Senhor aonde quer que vá. Mas eu conheço alguns jovens, moças e rapazes, que entraram para a faculdade, e esses certos indivíduos conseguiram permear a mente deles com doutrinações malignas e perverter o caminho deles, e hoje eles já não servem mais ao Senhor Jesus. Como é que é isso, pastor? É desse jeito que está aqui. Qual é a missão dessas pessoas?
Qual é a missão dessas pessoas? A missão dessas pessoas é infamar o caminho do Senhor. A missão dessas pessoas é perverter os santos e retos caminhos do Senhor. Judas usa aqui um termo, ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Você sabe o que é libertinagem? Você já ouviu falar o que é libertinagem? O que é libertinagem? Licenciosidade de costume, conduta de pessoas que se entregam imoderadamente a prazeres sexuais, a prática do libertino, insubmissão, indisciplina. Libertinagem é um termo oriundo do francês. Libertinagem significa devassidão e é característica de alguém que vive uma vida de libertino. Muitas pessoas consideram a libertinagem o oposto da liberdade. Cristo nos chamou para a liberdade, mas o Senhor não nos chamou para vivermos uma vida desregrada. Jesus nos chamou para vivermos a liberdade, mas o Senhor não chamou para a prática de más costumes. Liberdade é diferente de libertinagem, e hoje eles usam uma palavra, eles dizem assim: isso aí é quebra de tabu. Quando alguém começa a abandonar os costumes da família, as tradições da família, eles dizem assim: não, são coisas antigas, é uma quebra de tabu, isso já não existe mais. Na minha casa existe, porque na minha casa governa o Senhor Jesus. Na sua casa, Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor da sua família, Ele é quem te guia, Ele é quem te guarda, Ele é quem te conduz. Então na nossa casa, isso aqui prevalece, na nossa casa prevalece a palavra de Deus. É que o tempo vai passando e a gente vai apenas decorando o versículo, muitas das vezes sem entender a profundidade daquilo que está acontecendo. Aquele versículo por nós tão conhecido, em algumas casas tem lá uma framulazinha, tem uma plaquinha dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que é Josué 24:15. Lembra desse versículo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Nesse momento Josué chama o povo, e é como se ele estivesse dizendo assim: ó, basta. Espera aí, ele chama a atenção do pessoal. Ele diz assim: eu não sei quanto a vocês, eu não sei o que é que vocês querem daqui para frente, eu não sei o que é que vocês querem fazer com a vida de vocês, eu não sei o que é que vocês querem para a família de vocês, eu não sei que tipo de vida de hoje em diante você quer levar. Irmãos, era mais ou menos assim que Josué deveria estar falando. Eu fico conjecturando. Há um momento em que Josué, ele parece que eu tenho que dar um basta aqui, eu tenho que meter o pé na porta, eu tenho que dar um tapa na mesa. Esse pessoal não está entendendo. É como se Josué estivesse falando assim: vocês já pararam para pensar o que é que vocês fizeram em toda a caminhada, desde o Egito até aqui? Deus nos deu esta terra, o Senhor fez tantas maravilhas, nos deu vitória em tantas guerras, e o que é que vocês querem? Vocês continuam carregando deuses estranhos, vocês continuam fazendo práticas, cometendo coisas esquisitas no meio de vocês, vocês estão ainda imitando os povos pagãos à sua volta. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, em nome de Jesus, a palavra de Deus tem sido pregada, o Senhor Jesus tem falado aqui, através dos seus servos neste altar. O mundo é mau, o mundo jaz no maligno, a função do diabo é matar, roubar e destruir. O diabo quer acabar com o seu casamento, o diabo quer acabar com o seu relacionamento com a sua esposa, o diabo quer acabar com o relacionamento com o seu marido, o diabo quer perverter as nossas crianças, quer perverter os nossos jovens. O que é que você está precisando ouvir?
que você ainda não tenha ouvido, mas chega um momento que você tem que parar e pensar. O que é que você quer para a sua vida? O que é que você quer para a sua família? O que é que você quer para o seu casamento? O que é que você quer para o seu futuro? Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está aqui é porque você quer servir ao Senhor. Se você está aqui é porque você crê na obra de Deus. Se você está aqui é porque você quer que o Senhor continue te guiando. Se você está aqui é porque você crê que Deus tem algo a fazer na sua vida e algo poderosíssimo para fazer na sua vida. Irmãos, não para por aí não. É apenas como mera ilustração. Eu não estou aqui para falar sobre política não, mas são exemplos que estão acontecendo, e há muito a palavra de Deus já nos dizia isto, e a gente vai passando o tempo e nós vamos ignorando certas coisas. Eu não acreditei no que eu estava vendo e ouvindo, mas uma entrevista, se você quiser pôr no Kawai aí, que é um aplicativo que tem aí, o Kawai, você vai ver se eu estou mentindo, se eu estou falando a verdade. Que o atual presidente, já em suas viagens aí, e numa das entrevistas que ele dá, ele critica o fato de uma parte do Brasil estar defendendo Deus, pátria e família. Quem viu isso? Só eu que vi? 2. Quem mais? 3. Quem mais? 4. Quem mais viu? 5. Tem que parar. Palavras dele, não são palavras minhas. Tem que parar com esse discurso, esse negócio de Deus, de pátria e família. O Estado é laico. Não pode, na concepção dele, você não pode ter esses valores. Isso não são valores de uma nação. Isso não são valores de um povo. Deus, pátria e família não pode ser os seus valores. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não sei em quem você votou, mas eu sei em quem eu votei. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, pátria é algo que está no valor de Deus. A palavra de Deus diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Então família é algo importante, honrar pai e mãe é algo importante, é mandamento de Deus. Eu não sei que mandamento você quer para a sua casa, eu não sei que mandamento você quer para a sua família, mas eu quero a palavra de Deus. O Senhor fala para Josué, preste bem atenção nisso. O Senhor fala para Josué: Josué, essa palavra tem que estar na sua boca e no seu coração. Essa palavra tem que estar na sua boca e no seu coração. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não deixe que estas palavras se apartem da tua casa. Não deixe que essas palavras se apartem da sua família. Por quê, pastor? Porque estes homens e mulheres, servos das trevas, têm uma missão. Ele quer entrar na sua família, ele quer destruir a sua casa. E muitas das vezes você está deixando, você está permitindo como? Quando você vai aceitando essas coisas, e elas não fazem mais diferença. Lembra da insensibilidade no início? O que eu falei? Como é que é isso, pastor? Algumas pessoas, a insensibilidade espiritual dele já está num estágio tão avançado que ele não faz mais diferença entre aquilo que é certo, entre o que é errado. Para ele ou para ela se tornou comum. É normal. Não, irmão. Pecado não é algo normal, pecado não é algo natural, é algo que separa a gente de Deus, é algo que te separa de Deus. Nós temos outro padrão,
nós temos outro tipo de conduta. A nossa vida é diferente, a sua vida é diferente, você foi chamado para ser diferente. Mas não termina aí não. Essa epístola, ela é de uma profundidade tal, e ela aborda tantos temas, e Judas continua dizendo assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Você prestou atenção nisto? Está dizendo aqui que Deus tirou um povo do Egito, mas Deus tirou este povo do Egito para matá-lo, Deus tirou este povo do Egito para destruí-lo. Era a vontade de Deus destruir quem Ele tinha tirado debaixo da escravidão. Você acha que o Senhor te trouxe até aqui para você morrer na beira da praia? Você acha que todo o investimento de Jesus na cruz por sua vida foi para que depois de tudo você perdesse a sua salvação? Jesus derramou sangue na cruz por você e por mim. Jesus sofreu por causa dos meus e dos seus pecados. Jesus pagou um alto preço para que hoje você tivesse liberdade de glorificar o nome do Senhor. Mas olha como o quadro se repete. Deus tirou o povo dele do Egito, de debaixo da escravidão, debaixo do jugo de Faraó, para levá-los para uma terra que manava leite e mel. Mas no meio do caminho, o Senhor teve que destruir alguns deles. No meio do caminho, o Senhor teve que matar alguns deles. Se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 6, você vai ver algumas das causas que fizeram com que alguns ficassem no meio do caminho, e era um povo de Deus. Uns morreram pela mordidura das serpentes, uma praga que Deus enviou no meio do povo por causa da rebelião. Outros morreram por causa da murmuração, não entraram na terra santa por causa da murmuração. Pastor, murmuração é pecado? Murmuração tira pessoas do céu. Vou repetir para você: murmuração tira pessoas do céu. Murmuração impede que pessoas entrem no reino dos céus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Há uma relação de pessoas que ficaram prostradas no deserto, não entraram na terra prometida, porque cometeram pecados contra Deus. Judas menciona que depois do Senhor ter tirado um povo do Egito, Ele destruiu uma parte do povo, porque aquela parte que foi destruída continuava carregando o Egito dentro do coração. O que significa isso, pastor? Se o Senhor já tirou você do mundo, se o Senhor já tirou você da escravidão do pecado, você não pode mais carregar as coisas do Egito dentro do seu coração. O mundo ficou para trás, agora você é nova criatura, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é novo, você é nova criatura em Cristo Jesus. Aqui o Senhor teve que destruir essas pessoas, porque eles não mudaram em seus corações. Preste bem atenção. Não é carregar a minha Bíblia que me faz crente, não é colocar uma vestimenta que me faz crente, não é a minha imagem exterior que me faz crente, mas é a transformação do meu coração que me torna uma nova pessoa.
O Senhor já me tirou do Egito, eu não posso carregar mais o Egito no meu coração. E algumas pessoas continuam carregando o Egito dentro dos seus corações. E Judas está advertindo: irmãos, tem pessoas ainda carregando o Egito dentro do seu coração. Algumas coisas que muitas pessoas pensam ser normal, não são normais. E aí ele diz: olha, preste bem atenção. Vocês lembram da cidade de Sodoma e Gomorra? Judas fala aqui para eles aqui. Vocês lembram da cidade de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu aquela cidade? Vocês lembram dos anjos que o Senhor mantém em cadeias para o dia do juízo, porque abandonaram o seu domicílio? E ele começa a trazer uma relação de fatos que aconteceram e que nos serviram de exemplo. O apóstolo Paulo também, ele fala isso, que as coisas que aconteceram nesse mesmo texto de carta aos Coríntios, do capítulo 10, versículo 6 em diante, ele diz que estas coisas nos foram deixadas para exemplo, para quem são chegado o fim dos séculos. Irmão, você está vivendo o fim dos séculos, você está vivendo o fim dos dias. E aí eu quero encerrar dizendo assim, pulando lá para o versículo 18: os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. No último tempo, qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Irmãos, a igreja do Senhor está vivendo o último tempo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara-te, ó igreja do Senhor, para ir encontrar com o Senhor. Nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Irmão, você vai se encontrar com Jesus, Jesus vai se encontrar conosco, nós vamos nos encontrar com Jesus. Eu preciso de vestes brancas, eu preciso calçar os meus pés, eu preciso de azeite na lâmpada, eu preciso de azeite na botija. Nós vamos encontrar com o Senhor, você vai se encontrar com o Senhor. Prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor. Prepara, igreja, prepara para encontrar com o Senhor. Está na hora de arrumar a casa, está na hora de varrer embora todo o lixo, está na hora de romper com coisas que não agradam a Deus, está na hora de romper com essas coisas de uma vez por todas. É o último tempo. Pessoas vão escarnecer de você: você é antiquado, que isso, coisa antiga. Não remova os marcos antigos. Quem já leu isso na palavra de Deus? Não é para você remover a doutrina. Fica preso na doutrina, fica preso na palavra, fica preso na palavra, se mantém na palavra, se mantém fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus vai te guardar, a palavra de Deus vai te livrar. O Senhor vai guardar a sua vida, o Senhor vai guardar a sua casa. Se você guardar a palavra, Deus vai te guardar. Se você se mantiver fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a você. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Os escarnecedores estão aí, eles vão zombar de você, eles vão zombar de mim, eles vão zombar da nossa fé. Não interessa. Eu estou indo para me encontrar com o Senhor e ninguém pode me tirar dessa direção. Ninguém pode tirar você desse caminho. Preste bem atenção, você não pode sair do caminho, você não pode sair dessa direção. Qual é a direção que você está tomando? Qual é o caminho que você está tomando? Eu estou tomando o caminho do céu, pastor, eu estou tomando o caminho do céu. Eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa tem que servir ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Desperta, igreja, desperta, povo de Deus,
desperta. Irmãos, para nós, não interessa quem vai governar, de uma certa forma falando, interessa permanecer na presença do Senhor. A palavra de Deus, em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, fala de reis bons e reis maus, que serviram ao Senhor, homens bons que serviram ao Senhor e governaram sob a direção de Deus, mas também fala de homens ímpios, perversos, que governaram a nação. Eu não sei o que vai ser a nação brasileira nesses próximos 4 anos, mas já estamos tendo alguns reflexos das coisas que estão acontecendo e do que fora dito pelo atual governante dessa nação. Mas a minha vida está escondida em Deus e a sua também. Nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Permaneça fiel à palavra de Deus, permaneça fiel aos ensinos de Jesus, permaneça fiel à palavra de Deus, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença nesta noite. Pai, sem Ti nós não somos nada e nada podemos fazer, mas nós Te pedimos, meu Deus, o despertamento para a Tua igreja, o despertamento para o Teu povo. Meu Deus, nós precisamos do Espírito do Senhor, do Espírito de discernimento do Senhor, porque a Tua palavra nos adverte que esses são os últimos tempos, são os últimos dias, e a Tua palavra nos adverte de homens perversos e malignos, que se introduzirão no meio dos irmãos para disseminar, meu Deus, heresias destruidoras. Mas em nome de Jesus, dá ao Teu povo discernimento, dá ao Teu povo a sensibilidade espiritual, abra os nossos olhos, meu Deus, nos encha com o Teu Espírito Santo. Pai, fala aos nossos corações. Estes são os últimos tempos da igreja da face da terra, estamos vivendo os últimos dias, e a Tua palavra nos revela. Mas Deus, nós temos uma promessa fiel e verdadeira: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e nós somos, meu Deus, o Teu corpo, nós somos a Tua igreja, o Senhor é o cabeça. Então derrama a Tua unção, derrama o Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações e nos sustenta, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai operando, meu Deus, como Teu Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Se alguém tem desejo de vir ao altar de Deus e precisa do renovo, de ser cheio do Espírito Santo, o altar de Deus está aberto. Eu quero orar por você em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida aqui em nome de Jesus. Você que tem sentido desanimado, tem sentido abatido, está sentindo sem força para continuar lutando, você que está caminhando com dificuldade, não sabe nem por que veio hoje. Sabe por que você veio hoje? É porque o Senhor te atraiu com a bondade dEle, Jesus te atraiu com o amor dEle. Então sai do seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta noite, para que o Senhor te encha com o Espírito Santo. Somente com o poder do Espírito Santo a gente pode resistir ao mundo, somente com o poder do Espírito Santo. Esses são os últimos dias da igreja na face da terra. Sem o Espírito Santo não dá para se sustentar, sem o Espírito Santo não dá para se manter de pé, sem o Espírito Santo não dá para vencer o mundo, sem o Espírito Santo não dá para vencer as trevas. Você quer vencer as trevas, você quer vencer o mundo, então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem para o altar de Deus. O altar é lugar de consagração, o altar é lugar de entrega, o altar é lugar de sacrifício.
Irmãos, é difícil, há um peso muitas das vezes, mas em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, este peso vai cair, em nome de Jesus. Você que está se colocando aqui no altar de Deus, que veio ao altar de Deus para receber, você não vai receber do pastor Heraldo, você vai receber de Jesus, você vai receber do Senhor da glória, você vai receber daquele que pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. A unção não é minha, a unção é de Deus, e é Deus que quer encher a sua vida, é o Espírito Santo que vai encher você, não sou eu que vou te encher não, quem vai te encher é o Espírito Santo de Deus, te capacitar para esses últimos dias. São dias difíceis, irmão, e só pelo poder do Espírito Santo é que você vai conseguir vencer. Pai, em nome de Jesus, olha aí o teu filho, olha aí a tua filha, olha aí o teu servo que se coloca diante da tua presença neste momento, no teu altar. Meu Deus, enche este homem, enche esta mulher, enche esta moça, enche este moço com o poder do teu Espírito Santo, meu Deus, para resistir a estes dias tão difíceis. A tua palavra diz que são dias difíceis, são tempos de luta, tempos de batalha, mas pelo poder do Espírito Santo, renova, restaura agora, meu Deus, vai restaurando, vai dando força, vai dando capacitação para vencer as trevas, para vencer o mal. Meu Deus, em nome de Jesus, vai derramando o teu Espírito Santo e vai revestindo. Meu Deus, se alguém entrou por estas portas nesta noite angustiado, abatido, sem força, meu Deus, em nome de Jesus, traz a tua restauração nesta noite sobre este lugar. A tua igreja clama nesta hora, aqui está o teu povo. Meu Deus, estenda as tuas mãos sobre este lugar e vai derramando a tua unção, vai derramando o poder do teu Espírito Santo. Meu Deus, vai dando força ao teu filho, vai dando força à tua filha. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença. Esta é uma obra que só o Senhor pode fazer, esta unção pertence ao Senhor, só tu pode, meu Deus, produzir esta atmosfera em nossas vidas e aqui neste lugar, e nós entregamos nas tuas mãos. Toma o teu filho, toma a tua filha nas tuas mãos, restaura, reveste e renova em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Receba a vitória, receba a bênção e receba a unção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está abençoado